Olá, amigos e amigas. Mais uma vez, Jundiaí é diferente aqui no canal Orquestra. E hoje, aqui com a Mariana Campos, me ajudando a apresentar, e também aqui com o barista Matheus Castro Magalhães, proprietário, né, da Vilarez Empórios, do café. Cafés gourmet, cafés especial ou cafés especiais, aqui da cidade de Jundiaí mesmo. Hoje o nosso tema, como vocês já perceberam, é sobre café, um tema que é a paixão do brasileiro, né, a paixão do paulista. E nós aqui, mais uma vez, variando, né? É importante trazermos essa experiência. O Matheus, além de nos ensinar aqui, vai nos dar uma aula sobre café, trouxe aqui a sua cafeteira, trouxe aqui as suas ferramentas de trabalho, né, para proporcionar essa experiência para nós, que é a experiência do bom café. Seja bem-vindo, Matheus. Seja bem-vinda, Mariana. Vamos aqui começar, então, o nosso podcast Jundiaí é Diferente. Tudo bom? Boa noite. Matheus, boa noite, Adilson. Matheus, me conta um pouco para nós a sua história. Como você decidiu se tornar barista, primeiro, e depois um pouquinho da sua experiência na profissão. Primeiramente, boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Eu quero agradecer o convite de vocês para estar aqui nesse podcast, para estar falando do café, principalmente do café especial, que é esse produto que a gente trabalha, que é um produto que vem crescendo como cultura e vem se desenvolvendo. E contando um pouquinho da minha história, eu me conectei com o café em 2015. Eu estava em um relacionamento e a pessoa com quem eu me relacionava, a família dela ia abrir um estabelecimento, uma loja de chocolates. E ali ia ser feito um espaço de café. E para que aquele espaço de café passasse a funcionar, precisava-se de alguém que conhecesse do café e da operação do café. A partir dali, né, eu fui fazer o curso de barista e com isso eu ajudei na implantação desse espaço, nos equipamentos, qual eram as principais bebidas a serem implantadas, para que eu operacionalizasse ali dentro daquela loja. E a partir desse momento, né, foi quando uma chavinha virou ali e eu passei a apreciar mais, né, a questão do café. E com isso, fui buscando mais e mais conhecimento, embora não tenha trabalhado na área do café exclusivamente até 2022. Então, eu tive esse ponto de conexão com o café em 2015, passei a ter como um hobby. Em 2021, né, a gente se insere de uma certa forma no café, principalmente por causa do cenário da pandemia. Foi uma provocação aí que surgiu pessoalmente. E aí, em 2022, vem uma dedicação ali para ser exclusivo no café. Bacana. A Vilarez Cafés surgiu quando, Matheus? É em Jundiaí, né? Primeiro, acho que é importante dizer que é em Jundiaí, então é uma empresa aqui da nossa cidade, não um comércio aqui da nossa cidade. Você é jundiaiense? Sou jundiaiense, nascido também. E criado aqui. Muito bom. De que região? Eu sou de Jardim Pacaembu. Pacaembu. Mas a minha família, por parte de mãe, ela é do lado do Jardim Tulipas, ali. E por parte de pai, eles vieram de outra cidade, então se localizaram no centro ali. Tá. Mas a parte de pai veio de outra cidade do interior do estado. Bacana. Você é jundiaiense, empreendendo aqui na nossa cidade, né? Sim. Isso é muito bacana. Mas ela surgiu, então, no ano de a Vilarez, a empresa? O Empório, ele surge em 2022. Janeiro de 2022 surge. Foi quando vocês inauguraram ela. Isso. Mas você já veio com essa ideia de antes? Ou surgiu uma oportunidade, você agarrou de primeiro e já abriu? Em 2020, a gente cria a marca Queerf Brasil. O que significa Queerf Brasil? Né? Quando surge, né, ali a
a pandemia, né? Um pouquinho antes ali a gente já começa a falar um pouco do café, porque começou-se a ter aquela questão do drip coffee. Não sei se vocês já viram, ele é um sachê Sim. que você rasga ele, encaixa na caneca e despeja a água, ele faz o próprio café. E ali a gente vê como uma oportunidade de estar explorando um produto diferenciado do café e algo que era uma oportunidade para trazer um café mais prático para o dia a dia. Com isso, a gente formula essa marca a partir de uma tradução livre de Creating Feelings, que seriam criando sentimentos, né? A partir disso, a gente junta as duas palavras Uhum. e aí vira Creefy. Legal. E aí a gente coloca um Brasil Sim. para fazer a conexão com onde a gente vive, mora e está. Sim. E a gente passa a trabalhar com o Drip Coffee. Então, durante aí o período da pandemia, a gente traz essa questão do Drip Coffee usando a Creef Brasil. Porém, na questão de estar vinculado a mercados, estar preso dentro de casa, né? Vamos dizer, preso, porque a gente tinha aquela restrição de não poder frequentar ambientes de cafeterias, não poder frequentar lugares para tomar café. E aí, quando a gente já fez essa migração para o café especial, o café do mercado já fica algo um pouco mais difícil para atender a exigência do paladar. Uhum. A gente tem a sacada de ter o Empório como uma loja especializada para criar o quê? Experiências de café, em que a pessoa ela consegue encontrar um café diferenciado em um único lugar e ela consegue levar isso para dentro da casa dela. Então ela vai até o Empório, ela consegue ter algumas opções variadas, em que ali ela recebe um atendimento personalizado, uma indicação de o que atende melhor ao que ela está buscando, e ela leva isso para casa para que ela prepare o café de acordo com o que ela deseja, o que ela anseia, e atende e satisfaça a exigência dela no paladar, no gosto, no... É literalmente provocando uma sensação Sim. nela, né? Sim. Proporcionando um momento de relaxamento ali. Na hora que ela for preparar o café dela, ela se sentir reconfortada, abraçada, né? O café especial ele tem muito disso, né? Uhum. Que a pessoa ela cria esse cenário para que ele seja um momento dela. Isso. Ele tem o papel terapêutico, Isso, uma vamos válvula de dizer escape assim. ali, né? Isso. Vamos dizer que também pode ser visto como um momento pessoal. Isso. Exato. Ele pode ser corriqueiro do dia a dia, Uhum. sim. Mas por hoje se tratar ainda de um produto de alto ticket, muitas pessoas reservam isso para um momento Especial. dela, um momento de Um terapia. autocuidado, né? Exatamente. Quando a gente retorna ali do período de pandemia, né, depois de 2020, que as pessoas ficaram em isolamento, perderam um pouco daquele contato, né? Não poder estar aí indo até os locais, a gente voltou a falar mais de autocuidado. E aí parece que as pessoas implantaram, principalmente cafeterias, essa experiência de ir até o local, ser servido, preparar um café numa prensa, uma coisa diferente, Isso. em ter um momento de autocuidado com ela mesma, de arejar a cabeça, de ter uma válvula de escape na correria do dia a dia. Eu acho que o café se tornou esse papel ali no dia a dia para as pessoas terem de novo essa conexão, né? Então, eu acho isso bem interessante. Principalmente Muito, né? essa ideia Interessante. de vocês já estarem com um produto, com uma marca, e trazerem para o físico. Porque até então vocês vendiam online, era isso? Essa fabricação? A gente vendia no particular. Entendi. A gente tinha a empresa, mas a Uhum. gente não tinha um estabelecimento para que ocorresse a venda. Entendi. E aí o Empório ele vem de encontro com isso. Uhum. E o que é muito engraçado, porque quando surge a proposta do Empório, a gente não trabalha só com a nossa marca. A gente busca outras marcas, porque quanto mais experiência eu proporciono, quanto mais cafés diferentes eu trago, quanto maior a variedade que esse consumidor pode provar, mais repertório gustativo ele tem. Uhum. Tá. Então isso agrega para ele, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Matheus. Assim, numa comparação, numa analogia ao vinho, né? O vinho, ele
ele sofre a influência, o sabor, né? O paladar, ele sofre influência em relação à safra, né? A localização do plantio, né? Da colheita da uva, o tipo da uva, o tempo de armazenamento, inclusive o tipo de barril, né? Então tem vários ali tipos de uvas diferentes. Dá para falar isso do café? O café ele sofre influência em relação à localidade do plantio, né? Ou a influência, essa experiência, né, proporcionada pelo café está mais ligado ao tipo de preparo, né? Ao momento do consumo, se é mais quente, mais frio, enfim, como é que funciona no café? Então, Adilson, o vinho ele ensina muito para o café e o café ele também contribui muito para a questão do vinho. Como a cultura do vinho ela já é mais consolidada, a cultura do café ela absorve bastante do vinho. Em relação a essa parte de terreno, de cultivo, de processo de fabricação, o café ele também sofre variações. Então, por exemplo, onde é plantado, né, regiões, isso influencia. Dependendo do terroir, o café ele pode se desenvolver melhor, ter mais nutrientes ou não naquele solo. Tanto que a gente tem no Brasil duas espécies aí mais comuns, que são a arábica e o robusta, que é o conilon. E aí a gente observa que em altitudes acima de 700, 800 metros, o arábica se comporta melhor. Em altitudes mais baixas, mais próximas do nível do mar, o robusto, o conilon, ele é o que se sai melhor. Entendi. Então, nessa questão, a gente pode dizer que o terreno, ele influencia diretamente. Né? Correto. E aí, em relação à característica sensorial, onde essa bebida vai chegar, processo de seca, processo de fermentação, se vai ter ou não vai ter, se vai ser natural, despolpado, lavado. Isso são processos pós-colheita que vai ser feito ali a secagem do café e influenciam diretamente no resultado que esse café vai ter na xícara. Se ele vai trazer mais doçura, mais corpo, acidez, como isso vai comportar em cada método também. Tá. Entendi. Tem um método, né? Desculpa, um método interessante. Eu sou uma pessoa que leio bastante, gosto de ler, até trouxe um livro aqui, livro que eu estou lendo atualmente, né? Não tem relação com o café, mas vou mostrar aqui para vocês. Chama O Mundo do Avesso, é um livro bacana, da Letícia Cesarino. Quem quiser pode acompanhar, retrata muito do momento atual que nós estamos vivendo. Mas eu estava te dizendo o seguinte, existe um processo, inclusive, que é um processo digestivo, né? Do café, que é no sistema digestivo, aqui no Brasil, de uma ave, né, chamada jacu, então jacu coffee, mas também de uma espécie de gato, né, em outros países. Você com certeza conhece e até trouxe porque é algo interessante, né? Uhum. Assim, é um café que o pássaro consome, né? Sai pelas fezes e tem alta qualidade, pelo menos é o que se apresenta. Eu confesso para você que eu nunca tomei, mas a gente ouve falar, né? Eu ouço falar, dizem que é um café de muita qualidade. Você concorda? Já experimentou ou não? Olha, a gente tem esse café no Empório, a gente já Bacana. fez experiências de Muito bom. degustações lá no Empório com esse café. O café do jacu, ele entra no repertório do café exótico. O que Certo. significa o café exótico? Não necessariamente que ele seja um café melhor do que os outros, mas é um café que ele não se comporta da mesma maneira todas as vezes que você extrai. Então ele não é de lote. Ele é um café de características únicas. Legal. Então, se eu preparo ele hoje em um método e amanhã eu pego do mesmo saquinho, preparo ele no mesmo método, do mesmo jeito, ele sai diferente. Por quê? Porque não foi um lote que o passarinho escolheu lá e falou assim, eu vou nessa plantação, vou comer tudo que tá aqui, vai ser digerido e vão recolher sempre o mesmo. Não, são várias... O pássaro voa, né? Ele vai isso. escolher sempre... Ele pegou de vários lugares, né? Exato. O que favorece em relação aos outros? A ave, ela tem a seleção natural do alimento dela. Então, ela vai escolher sempre o que está mais maduro. Então, quando ela chega no pé para comer, ela vai comer o fruto mais maduro, consequentemente, é o fruto que está de melhor qualidade naquele momento. Certo. O grão vai ser processado no intestino, né, do animal.
Ali ele processa a polpa, mas fica o grãozinho do café e uma película ali que não digere. Mas isso sofre uma fermentação, que é expelido nas fezes, e aí isso é coletado, limpo, e depois vai para o processo de torre. Então junta-se, né, todos os grãos ali das fezes, forma-se o lote do café do jacu, e com isso é vendido. E aí quando a gente entra, por exemplo, no exterior, a gente tem o copiluá, civeta, que é uma espécie de um gambazinho. Certo. Esse outro animal, geralmente ele é em regiões um pouco mais pobres, assim, economicamente. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esses animais não sofrem um processo natural. Eles são mantidos em cativeiro, são É uma informação induzidos importante, né? a esse processo. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque por mais que seja um café exótico, tudo precisa ver realmente A qualidade a pode origem. não ser boa, não é? É a Eu acho que origem. mais do que a qualidade é a origem. É a origem. Está perfeito na exploração do animal. né? Acho que isso tudo precisa ser levado em consideração. Mas Sim. eu fiz uma brincadeira contigo, é algo que é curioso, né? É curioso. Não, se você pensar que alguém teve a ideia de observar o comportamento do pássaro, né, viu que ele estava comendo os grãos de café, eu vou esperar ele defecar aquilo para experimentar o gosto que aquilo tem, é uma coisa bem diferente. Sim. Por isso que torna ele cada vez mais exótico. Inclusive, essa é uma informação aí que, se alguém descobrir, vale 1 milhão, né? Porque eu, particularmente, não tenho quem foi a pessoa que teve essa ideia, que exatamente. teve essa ideia, né? Exatamente. E quando você falou da questão de mudança do gosto do café, você até falou que tem cafés que pode ser um pouco mais adocicado. E a gente costuma ouvir que café de verdade a gente não acrescenta açúcar, Sim. né? Porque isso altera o gosto do café, que você não está tomando café, você está tomando um suco, como as pessoas falam. Então, no café, nesses especiais ou em grãos mais finos, só o fato de você mexer ele já tira aquele gosto amargo do café? Ou isso depende do café? Olha, o café, quando ele... Vamos pensar assim, quando ele está em grão, ele tem uma classificação, certo? E aí essa classificação é a classificação do grão verde. Ali ele tem que ser classificado com os grãos maduros, né? Ali, que são os grãos, vamos dizer, de melhor qualidade, que estão íntegros, que não tem defeitos, que não tem grãos podres no meio, que não teve interferência de brocas, que são os furinhos feitos por uma larva. E esses defeitos, eles vão impactar diretamente no gosto dessa bebida. Certo. Então, isso influencia nas características de gosto. Quando a gente pega um café de baixa qualidade, a gente percebe esses gostos na hora que a gente toma. O que a grande indústria faz? Ela torra esse café de forma excessiva. E aí a gente tem uma bebida mais escura. Essa torre excessiva vira um amargor, e aí a gente é educado a adoçar para conseguir virar algo palatável. Certo. Então, quando eu não tenho esses defeitos, e aí eu tenho uma bebida de qualidade, consequentemente, eu não preciso esconder nada. Eu só preciso fazer o quê? Extrair qualidades. Então, aí sim, eu não preciso utilizar o açúcar. É como se a gente imaginasse uma cama em que a gente está cheio de defeitos ali, e aí vem uma coberta preta e encobre ela ali, escrito amargor. Aí a vovó vai lá e põe aquela colcha de renda branca, assim, de açúcar, para ficar bonito. Tá certo. Para ficar bonito. É isso. Entendi. E qual a dica que você dá, Matheus? Imagina alguém que quer iniciar aí no café, né? Toma café, mas não como uma experiência, quer passar por essa experiência, né? Não entende nada de café, só toma aquele cafezinho mesmo que faz em casa ou de padaria. Qual a dica que você dá para o início, para o iniciante? Olha, para o iniciante, a primeira dica de todas é que a diferença está no café. Então, assim... Escolher bem o grão que escolher o café. Uhum. A gente tem que ter noção de que o café ele é um produto caro. Tá. Hoje não adianta querer separar, assim, olhar e falar assim, é um produto barato
eu falar que um café especial ele é barato. Ele pode ser acessível, Uhum. mas ele não é necessariamente um produto barato. Certo. Por quê? Porque o barato ele vira relativo. Se você pegar ele e comparar ele diretamente com gôndola de supermercado, ele é um produto caro. Não é todo mundo que tem acesso. Uhum. Mas isso não impede a pessoa de ter experiências com o café. Então, a gente tem que pensar o quê? Em experiências, em momentos com aquilo. Se a pessoa ela tem a oportunidade, se ela tem a condição financeira de ter isso no dia a dia dela, maravilhoso. Se ela não tem essa oportunidade, ela tem que buscar momentos que ela possa usufruir disso. E aí é onde ela vai buscar o quê? Melhorar a qualidade do café que ela consome. A principal dica de todas é: comece pelo café gourmet. Por quê? Não é tanto choque de paladar. Se você está saindo do extra forte, se você está saindo do tradicional e vai direto, por exemplo, para um café especial floral, um café especial muito cítrico, o choque de paladar é muito grande. Você vai falar, é um chafé, Entendi. é uma bebida totalmente avessa ao meu paladar. Uhum. Então isso dá uma aversão, não é uma experiência agradável. Então a gente tem uma escala de consumo. Legal. A gente sai de um café ali de uma qualidade baixa, depois a gente vai subindo uma escadinha que a gente entra no café gourmet, que ele é feito justamente para essa transição, né, da bebida. E aí quando a gente entra no café especial. Aí o café especial você começa com cafés com notas de caramelo, com notas achocolatadas. Por quê? Porque são experiências sensoriais de grãos que têm açúcares mais desenvolvidos e acidez mais baixa. Traz aquele corpo mais encorpado da bebida, tudo. E aí, consequentemente, você vai se acostumando com aquela bebida e vai ficando mais fácil você entender o que você está colocando na boca. Aí você vai partindo, lógico, para outras experiências, buscando sempre aprimorar o paladar. Aí sim, você vai para um café de acidez alta, frutado, um floral que muitas vezes você tem que fazer uma diluição muito diluído, né? Uma diluição grande, porque assim, o floral ela é uma nota muito delicada. Então qualquer outra nota vai sobrepor um floral. Então se você faz um café concentrado e de repente ele tem um chocolate floral, o chocolate vai matar aquele floral. Se você diluir isso mais, ele vai ficar quase que transparente, mas aí você traz o floral, você consegue perceber esses traços no seu paladar. Então são transições. E aqui voltando para essa questão, que o brasileiro é acostumado com o café de gôndola, né, de mercado, e agora eles estão vindo para café de grãos, para café moídos na hora, eu percebi que algumas empresas estão colocando algumas marcas diferenciadas no mercado, até mesmo muda a questão de valores, né, de preços. Ainda assim, é possível confiar nesses cafés ou eles ainda passam por um processo de muito agressivo ali para diluir o grão e ele render? Posso até emendar uma pergunta na tua? Claro. Que eu acho que é importante. O café especial, ele geralmente é artesanal ou não? Né? Tá. Eu acho que é importante. Isso. Né? É uma excelente pergunta, porque a resposta ia ter algo Legal. nesse viés. O que acaba acontecendo? A grande indústria trabalha em bloco. Uhum. Então, não... Assim, eles precisam viabilizar custo. Certo. Não adianta. Quando a gente vai brigar em gôndola, a gente briga em centavos. É custo Uhum. e é preço para atrair consumidor. Quando a gente vai falar de um produto mais premium, a gente já supera um pouco essa parte e vai oferecer os valores daquele produto. Então, se eu trago pro varejo, né, pro grande varejo, esse tipo de produto, o que acaba acontecendo? A gente tem aí alguns processos que eles são mais em lote. Então, muitas vezes a empresa ela até trabalha com grãos de alta qualidade, ela trabalha com cafés de excelente procedência, mas às vezes chega no processo da torra, ela torra, por exemplo, todo o café igual. Então sai ali um lote de torra.
e muitas vezes falta aquele cuidado de você observar se aquele lote precisa de um acerto na torra, ou então, não, o perfil está correto, então dá para manter para o lote inteiro. Então, esses detalhes é quando a microtorrefação ela se sobressai dos outros, porque ela torre em menor quantidade, então ela consegue observar de perto o que acontece com cada café. Então, se eu estou torrando pouco, eu consigo ter um controle mais próximo. Se eu torro em larga escala, eu tenho que conseguir deixar isso numa maneira viável de custo, né? Então a gente tem esse processo que precisa ser respeitado, querendo ou não, porque senão fica inviável, né? Mas tudo agrega um preço, um valor no final, e aí é consequência de mercado. Mas quando a pessoa chega no supermercado, quando ela chega numa grande rede aí, e ela dá de cara com esses cafés, o que ela tem que buscar? Isso, era isso Acho mesmo que que eu ia te perguntar. esse é um grande ponto. Ah, cheguei lá, vi, o café é especial, tá escrito. Tá, ele é especial por quê? É isso. Isso, aí a gente tem que entender assim, a especial, de repente eu cheguei e falei assim, olha, eu coloquei aqui no meu rótulo que ele é especial, porque pra mim ele é especial, que eu olhei ele lá no canto, achei ele especial. Vale a Chama pena. especial. Maravilhoso, Como é que é o nome? É não. café especial. A gente tem alguns protocolos que seguem para essa classificação. Legal. Então, na rede de mercado, é um tanto quanto complicado porque o especial ele não tem um selo, a não ser que ele venha com uma classificação BSCA. Aí é um selo específico BSCA que tem que vir adesivado ali, né? A não ser que ele tenha realmente uma procedência de uma torrefação, que você consiga conversar com quem realmente faz a compra daquilo. Coisa que é muito difícil você encontrar quem compra o café nessas redes. Sim. Mas o que é mais fácil você encontrar? O gourmet. O gourmet é fácil. Por quê? Porque é o que a grande indústria geralmente entra e coloca nesses mercados. E aí a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira das Indústrias do Café, que é a ABIC. E ela tem um papel fundamental em selos de classificação. Então, cafés que têm os selos ABIC, de certa forma, existe um controle que a ABIC faz, que ela coleta a amostra desses cafés e ela avalia o que está sendo colocado no mercado, para ver se ele realmente está se encaixando naquela categoria. Se vai ser uma categoria de tradicional, se vai ser uma categoria superior, se vai ser uma categoria gourmet. Então procure sempre o selo da ABIC. Legal. Não é assim, uma garantia 100%, mas a ABIC te dá um respaldo. Mas você tem uma direção, né? Aonde seguir. Exatamente. Porque a gente percebe muitas pessoas, principalmente agora na era do TikTok, trazendo essas experiências do café. E eles colocam, às vezes, 2 xícaras, uma do lado da outra, mostrando, olha, esse café é mais claro, então ele é um café gourmet, é um café mais requintado, no caso. Esse café já é aquele no mercado que a gente compra, que a gente está acostumado, e ele é mais escuro. Então, essa trend, ela rolou ali no TikTok de comparação, e foi uma trend bem interessante, porque você via que cada vez eram mais jovens fazendo isso. Eram, não vou dizer adolescentes, mas 18, 20 anos ali fazendo essa comparação, falando de café como se fossem pessoas de 30, 40 anos sentadas numa... Né? Assim, eu acho que o brasileiro, o cidadão médio, inclusive, e muitos jovens, estão aprendendo a consumir algumas bebidas, né? Algumas bebidas, o café é uma delas, bebidas de qualidade, né? Não se olhava muito para isso no Brasil outrora e não tão distante assim, né? O café é um deles. A cerveja artesanal, né? Muita gente produzindo cerveja artesanal, consumindo cerveja artesanal. Existem muitas classificações aí de cerveja, de tipo, de qualidade. O próprio vinho, né? Nós começamos aí citando o vinho e esse comparativo do vinho com café. Mas a sensação que eu tenho é que realmente o cidadão médio ele está aprendendo a consumir, né? Ele está participando dessas experiências, né? Passando por essas experiências. Claro que o café é uma bebida não alcoólica, é uma bebida mais saudável, né? Não é aqui uma apologia ao consumo de álcool, longe disso, né? Mas é só um comparativo, porque eu acho que é interessante, né? Esse movimento que começou há mais tempo, né? Mundo afora, mas o brasileiro está acordando para isso.
né, que café não é simplesmente pegar lá a cafeteira ou o coador, como a minha avó fazia, né, e preparar aquele café do mercado, que muitas vezes era o café mais barato, né, e dava o nome para aquela bebida de café, e era café, botava ali uma quantidade de açúcar e pronto. E ia assim Né? mesmo, né? Ia, exatamente. Agora a gente discute cafés e fica muito claro que tem técnica, tem qualidade, tem plantio, tem região, enfim, é uma bebida refinada, né? Uma bebida diferenciada, né? Ele é feito para ser apreciado, assim como as isso. outras. O que a gente tem aí de, de diferença, né? Vamos dizer. O café, quando ele é de qualidade, ele muda de cor. Ele tem uma Sim. torra média em relação Legal. a uma torra escura. Uhum. Porque lembra que eu mencionei que a gente precisa ressaltar as qualidades. Sim. Então a gente não pode esconder ele atrás de um amargor. Quando a pessoa ela vem de uma cultura que fala que o café é preto, então, me vê um café preto. Ah, Eu quero um café preto. Quando você apresenta isso e ela bate o olho naquilo e não é preto, para ela gera uma resistência. Já não é café. ela Já já não quer é chá, café. né? Esse Então, não é o café que eu conheço. a gente tem esse tipo de resistência. E aí, você mencionou, Adilson, uma coisa bem legal que é o movimento da cerveja e o movimento do vinho. E quando a gente conecta com o café, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que o café, ele, por mais que ele seja mais consumido, ele tem um certo atraso em relação a esses dois movimentos. Por quê? O vinho ele já vem sendo difundido há anos com a questão de apreciação. Então, a profissão do sommelier, ela é uma profissão que há anos ela existe como algo que educa a pessoa a apreciar um vinho. A profissão do cervejeiro, do mestre cervejeiro, ela desponta mais rápido. Por quê? Porque quando você reúne com as pessoas, querendo ou não, você reúne e fala assim, vamos tomar uma cerveja. Sim. Você não vira pra galera e fala assim, vamos reunir aí pra tomar um café? Então, são grupos menores que Sim. fazem isso. Café para um momento mais pessoal, mais individual. Né? Exatamente. Você sai, você fala assim, eu vou sair para conversar com mais uma, duas pessoas para tomar um café. É algo mais leve, mais né? intimista, tranquilo. Então, é um movimento um pouco mais devagar. Porém, ele é um movimento mais amplo. Por quê? Porque nem todo mundo bebe álcool. Mas o café, ele é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Perfeito. E nessa também que a gente vem da mudança de comportamento das pessoas em relação ao café, é a questão das cafeterias estarem criando experiência no espaço. Porque antes as pessoas abriam cafeteria ou padaria mesmo e tinha uma área ali reservada para o café, mas era uma área comum, né? Um espaço comum que a pessoa passava, se servia e ia embora. Hoje as cafeterias estão preocupadas em proporcionar um espaço aconchegante, eu diria até instagramável, né, para as pessoas que vão até o café aproveitarem e ter uma experiência completa, não só do gosto do café, da diferença, mas também do espaço. Então a gente vê que essa cultura, ela está cada vez mais forte, né? Então cada vez que você vê uma cafeteria nova abrindo, você vê que eles já pensam num contexto todo para proporcionar a experiência completa para a pessoa quando ela vai. Então, Mari, mas aí você cita um ponto bem legal. A cafeteria, ela tá investindo no ambiente, tá investindo em tudo, mas ela tá esquecendo de investir no atendimento e no barista. Entendi. Que é essencial. Entendi, é bom saber disso. É a mão de obra que ela é fundamental, que faz a diferença na experiência do cliente. Entendi. Porque às vezes o ambiente, ele é super legal. Mas se a experiência do cliente com a bebida não for o que ele espera, ele não volta. Perfeito. Legal, é bom Ele não saber. volta. Então, o barista, nesse caso, é realmente a pessoa que ele vai cuidar da entrega daquele café. Era até isso mesmo que eu ia perguntar. Se você sente que com essa profissão, ela já está sendo mais reconhecida ou ainda tem uma resistência na contratação? Vou emendar de novo uma pergunta na tua, Mari. Como que se torna barista? Né? Eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Gente... E qual é o prazo que leva para você se sentir preparado? Né? Não me parece algo fácil. Só de ouvir aqui a tua explicação, né? Não me parece algo fácil. De muito estudo, né? Exatamente. Olha, mas vamos lá. O barista ele é uma coisa, assim, que... Ele pode parecer fácil porque existe aquela coisa assim... Eu olho na internet, curso de barista. Um dia,
2 dias. Mas o barista, ele é o dia a dia da cafeteria. Se você não tem o dia a dia de uma cafeteria, se você não tem o dia a dia de entender a bebida, de entender o café, de entender o preparo, por quê? Qual é a essência de um barista? Eu preciso entender o café, da onde ele vem. Então, tipo assim, o que foi feito com aquele grão que saiu do pé até ele chegar na minha mão e o que eu vou fazer com ele aqui agora para entregar uma bebida que o meu cliente goste. Essa é a função do barista. Legal. Então, estar ali num curso de 2 dias, por exemplo, você vai aprender a fazer o quê? A pôr o café numa máquina, apertar um botão e tirar ali uma bebida e ela vai sair ali mais ou menos, porque se você não praticar isso no dia a dia, você perde esse conhecimento, porque o conhecimento do barista é prática. Quando a gente fala, por exemplo, do latte art, porque o barista faz o latte art. O latte art, ele é muita prática. Gente, se a gente fizer curso de latte art e não tiver uma máquina dessa, a gente perde o conhecimento. Sim. Então, por onde começar? Muita gente fala assim, vou fazer um curso de barista para começar. Tá, mas você sabe todo o resto antes? Não. Você tem uma máquina de expresso para preparar café em casa? Não. Mas você está trabalhando com café? Não. Então, por que você vai fazer um curso de barista? Você precisa entender muita coisa antes sobre café para depois você realmente pôr a mão na massa e falar, eu vou fazer um curso de barista. Eu preciso entender de café. Depois eu vou fazer um curso de barista. Porque senão não adianta. Eu fiz o curso de barista. Legal, aprendi o meio ali. É uma lacuna que existe no meio do mundo do café. Que sim, pode ser realmente a porta de entrada. Porque é a demanda do mercado. É onde realmente é o gap. A cafeteria, ela precisa desse profissional. Ela pega as pessoas jovens, geralmente, coloca ali para ser um atendente, dá uma instrução, um curso rápido, e ali ela dá a oportunidade para que aquela pessoa viva esse mundo. Só que se a pessoa ela não se dedicar, não estudar, não for atrás de conhecimento, ela não buscar aperfeiçoamento e também não olhar para esse mercado, como eu posso me destacar, ela não vai ter um futuro de barista, entendeu? E pra vai quem rolar, né? vê isso como um hobby, muitas vezes, eu gosto do café, gosto do assunto, vou fazer um curso de barista para entender. Então, o ideal não seria ela fazer um curso de barista, seria ela estudar primeiro sobre o café, para ela ter isso como um hobby, ou ela consegue mesmo? Tem uma padronização de estudos que é a SCA, que é uma Associação Internacional de Café Especial. Essa SCA, ela tem uma linha de conhecimento que ela traça para os cursos dela. E aí ela tem um curso que se chama Introdução ao Café Especial. Esse curso, ele é a ponta de uma gama de conhecimentos que vai depois ramificar para cada linha do café. Esse, para mim, é o melhor curso para quem está começando. Legal. Porque ele vai te ensinar uma boa base e ele tem uma metodologia universal. Então, onde você for no mundo falar, eu fiz a introdução ao café especial da SCA. Então, no mundo inteiro, você aprendeu o que a outra pessoa aprendeu. Entendi. Bacana. Esse é o melhor início para você não sair perdido. Para você ter uma ideia do que é o café e por onde realmente você tem que ir para começar a se aperfeiçoar. Eu vi que vocês estão oferecendo workshop, inclusive, né, na Vilarês. Como que funciona esse workshop? Qual que é o tema central dele em relação a quem... É para quem aprecia o café? É para quem quer entrar no mundo barista? Como que é isso? Bom, no Vilarês a gente tem trabalhado com degustações. Certo. Aí como é que ela funciona? A gente escolhe 5 cafés diferentes. E lá a gente vai preparar esses cafés em uma sequência e a gente vai discutir doçura, acidez, corpo e eventuais gostos estranhos àquele café. Então, com isso, a gente vai educando um pouquinho o paladar da pessoa. Tá. Nunca tive contato com um café especial. Vou lá.
você vai ter um pouquinho do choque que eu falei. Ah, vou sair de uma zona aqui de café tradicional e de repente lá eu posso me deparar com um café totalmente diferente. Mas lá a gente está numa degustação guiada, a gente explica o que está acontecendo. Eu vou contar um caso de um dos cafés que a gente levou e assim, o pessoal colocou o café na boca e falou, nossa, mas esse café tá amargo. E não era amargor, era acidez. Mas como eu reconheço a acidez no café? Quanto sua boca saliva. Então, assim, é entender a complexidade da boca para daí a gente compreender. É amargo ou é ácido? É Entendi. isso. Legal. Tá certo. Olha, nós vamos daqui a pouco partir aqui da teoria para a prática. O Matheus trouxe aqui para nós, aqui nos presenteou com uma experiência com café. Né? Ele vai explicar aqui os tipos de café, qual é o processo que ele está adotando e nós vamos aqui ter a oportunidade de degustar um café. Mas como o programa chama, né, o nosso podcast é sobre Jundiaí, que Jundiaí é diferente. Jundiaí é uma cidade que proporciona experiências diferentes, oportunidades diferentes. É uma cidade especial e diferente em relação às outras cidades. Né? Eu queria trazer aqui uma curiosidade que é em relação, né, à história do café, aqui do plantio de café no nosso município. Nós temos aqui a fazenda Nossa Senhora da Conceição, né, uma fazenda existente e preservada até hoje. Ela fica ali na região do Mato Dentro, né, ali na Antônio Codarim, o acesso é pela Antônio Codarim. Eu tenho o prazer de conhecer, conheço os proprietários, né, já estive lá, é um espaço muito bonito e preservado. Mas a fazenda Nossa Senhora da Conceição, ela foi fundada em 1810, né? E ali foi originalmente para o plantio de cana-de-açúcar, posteriormente mudou de cultura para a cultura do café, né? Chegou a ter 350 mil pés de cafés plantado e sendo cultivado ali na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Né? Jundiaí tem aí uma passagem por esse período, né, do Ouro Verde, não só na fazenda Nossa Senhora da Conceição, mas também aqui sobre a infraestrutura para o escoamento do café, né? Aqui a nossa linha férrea Jundiaí Santos, enfim, tem aí uma história, né, que passa pela cultura do café. Acho que isso é bastante interessante, é algo que dá para pesquisar, mas lá aqui no comércio de vocês, né, lá na história da Vilareza Empório, acho que vocês têm ali na página, conta um pouco da história do café e também sobre a história do café em Jundiaí, não é isso? A gente traz um pouco disso, Adilson, porque assim, a gente está no Mercadão da Ferroviários, de frente com a linha férrea, onde era feito essa conexão histórica, né? Uhum. Onde era feito o transporte, né, o escoamento dos grãos para o Porto de Santos. Então, da importância histórica, a gente tem essa conexão. Foi um dos motivos que a gente escolheu iniciar a nossa trajetória ali. E é bem interessante porque eu até vi um post que vocês fizeram, que vocês estão localizados ali no Mercadão, bem em frente a uma pintura, né? Que mostra isso, Retrata, né? que retrata essa questão da linha férrea e do café, e vocês estão localizados bem em frente. Então, isso, coincidência ou não, vira até um ponto de referência para quem vai procurar vocês ali no Mercadão, né? Sim, então... sim. A nossa loja, ela fica, né, numa parte mais tranquila do mercado, né? Justamente porque o café, ele pede isso, né? Uhum. Ele pede um ambiente mais calmo. Então, ela fica no fundo do mercado e lá tem essa parede que foi feita, essa pintura, que é uma locomotiva, né? Que remete também a essa Sim. parte ferrovia, né? Bacana. Mercadão da Ferroviários, né, Matheus? Isso. Mercadão da Ferroviários, todos estão convidados a ir lá apreciar o café, né? E qual o horário de funcionamento lá, Matheus? A gente fica de terça a sexta, das 10 às 18 e aos sábados, das 9 às 18. Vilarês Café, Empório Café Gourmet Especial. Matheus, qual a experiência que nós teremos? O que você trouxe aqui para nós? Vamos lá, eu trouxe um método, que é o V60. O método V60 ele foi criado no Japão.
Esse daqui, no caso, ele é vermelho porque ele é uma réplica brasileira. Olha só, eu recebi como uma amostra e a pessoa tava fazendo uns testes, né? E aí ela testou com uma cor diferente, aí eu vou te dar uma amostra, então ele tem essa cor diferente. Então esse é exclusivo. Tá. Eu vi aqui nos bastidores que você molhou o filtro, né? Por quê? Molhei, vamos lá. O que acontece com o café? Se a gente colocar o pó e o filtro não tiver úmido, quando a gente joga a água, o papel puxa a água mais rápido do que esse pó. Perfeito. Então, quando eu molho o filtro de papel, a água está indo para o pó, não para o filtro, porque o filtro já está com água, já está encharcado ali. Aí eu fiz esse processo antes para a gente ganhar um pouco de tempo, mas geralmente a gente faz isso na hora, né? Enquanto a água está esquentando ali, a gente já pega um pouco, já faz esse escalde, né? E aproveita também para escaldar o recipiente que está sendo preparado o café. Legal, muito bom. O legal do filtro V60 é que ele tem um fundo cônico, então ele tem um formatinho de filtro diferente. Isso daqui é bem bacana. Então, ele tem essas ranhuras de borda que dão um sentido para a extração. E o fundo cônico, ele permite que a extração não trave, não represe aqui. Como, por exemplo, a gente tem no mercado muito famoso o Melita. Mas o Melita ele é uma base chata com um buraquinho pequeno. Então a água represa ali e ele sai um fiozinho. Aqui a gente tem uma extração muito mais equilibrada do que o Melita, tá? Então aqui a gente consegue extrair mais do café Perfeito. do que, por exemplo, o Melita. Ótimo. A gente também tem um outro método bem legal, que eu vou usar o decanter deles, mas eu não trouxe o método, que é o coar, que é desenvolvido no Brasil, tá? E aí eu vou estar utilizando o decanter da coar para estar preparando o café. E eu vou preparar um café da Criff, que é da nossa marca. Ele é um catuai vermelho de Poços de Caldas, Legal. com sensorial aí de leite condensado e aroma de baunilha e uma leve acidez. Já gostei. Diferente, bem legal. Bem diferente. legal. Isso Já é gostei. ótimo. Deixa eu colocar água para esquentar aqui. E você falou da região que ele vem. Hoje vocês têm uma região que é mais forte do café, dos grãos, como o... Minas é a maior produtora. Ali naquela região de Guaxupé tem muito café, né? Tem uma cooperativa ali que é uma grande cooperativa, né? Ela exporta café, não é isso? Minas ela é muito forte na produção de café, tanto que assim, mais de 50% do café produzido no Brasil, ele é um café mineiro. Mineiro. Tá aí. Certo. Só que, se a gente for falar assim, o melhor café do Brasil, pensando em concurso, tá? O último Cup of Excellence, a primeira colocação ficou com o café da Bahia. Olha, Então é um café baiano, baiano. da Chapada lá da Bahia. Então isso são coisas bem interessantes que a gente tem. Só que o que a gente tem que observar? Qual é o melhor café? É o café que a gente gosta. Então isso é Certo. uma Sim. coisa bem relativa. Relação a concurso. O melhor café é o que vai ser o premiado do concurso? Pode ser, como também pode não ser. Pode ter café excelente que não participou do concurso. Como é feito um concurso de café? São amostras que são enviadas. Essas amostras são provadas por diversos degustadores. Então existe uma profissão chamada Key Grader, que são degustadores de cafés que vão fazer classificações desses cafés. Aí é aquele processo que pega com a colherzinha, não sei se vocês já viram, que pega esse potinho aqui, pega o café com a colherzinha, chupa e depois gospe num balde. Não vi esse. Não conheço. É um processo Tá. de prova, e aí Não engole. não engole porque senão é muito café. Você sente só você com a vai língua. provar muito, você só sente ele na boca, Uhum. então você, quando você chupa, você puxa o ar junto, né?
salvo engano, a palavra correta é aspergir. E aí você puxa, né, esse café, entra o ar junto, o que favorece a papila gustativa identificar, né, esses Sabores? sabores, essas notas do café, acidez, tudo. Uhum. E aí, com isso, né, você consegue perceber e avaliar melhor aquele café. Legal. E aí eu tô vendo aqui que você tá pesando. Isso é Perguntar. um costume de praxe. Vocês vão preparar, ele é feito sobre medida. O café eu recomendo pesar, porque primeiro que dá pra gente fazer uma boa dosagem ali, sem fugir muito do padrão, Uhum. e depois dá pra gente repetir receita. Ah, legal. Então, isso é o bacana de pesar o café. E também, o que a gente também pode levar em consideração com isso, é que o café, quando a gente pesa e a gente calcula a proporção, a gente consegue preparar ele de forma mais agradável, economizar pó e também realçar mais ele. Por Entendi. quê? Porque conforme a quantidade de peso, consigo também pesar a água A quantidade de água que você vai isso, usar nela. e controlar essa extração. Legal. Olha, vocês não estão sentindo, mas esse cheiro tá incrível. Eu falo que é a parte mais gostosa do café, quando você sente aquele cheiro dele vocês quase sentirem o pronto. cheiro. Ali. Né? Olha isso, gente. Olha isso, ó. É da marca deles. E esse cheiro tá incrível. Vale muito a pena. Esse daqui é um moedor manual, então a gente vai moer o café aqui na hora. É muito interessante quando a gente moe o café na hora do preparo, porque a gente mantém as propriedades dele por mais tempo. Isso realmente é terapêutico. Não é? Nossa! Eu já tô com vontade de montar um kit na minha casa, entendeu? E assim, quando você pega a prática disso, fica algo muito fácil. Muitas pessoas preferem a praticidade da cápsula. Uhum. Falar, porque a cápsula eu coloco ela lá, aperto um botão e sai o café. Mas a partir do momento que eu tenho os equipamentos, que eu consigo preparar o café e que eu já peguei o hábito disso, fica algo assim corriqueiro. Se Então, torna rápido até, né? Porque você já sabe ali os passo a passo, vai automático fazendo, né? exatamente. Vai viver na experiência completa. Exato. E assim, ó, moeu, acabou. Aí, a gente dá só uma batidinha para não ficar pó preso na mão. Vocês podem observar agora, sentir o cheiro, que intensificou ainda mais do que o que vocês sentiram no pacote. Sim. Ficou bem legal. Muito bom. E o fato de você moer ele assim na hora, ele ajuda também a você observar como estão vindo os grãos, né? Isso te ajuda a ter algum entendimento ou é indiferente na hora da preparação? Olha, na hora da preparação, a gente realmente pode olhar os grãos, porque pode ser que tenha alguns defeitinhos. Uhum. Existe um defeito chamado Quaker. Isso daí é um defeitinho de torra, que significa o quê? Significa que é um defeito que a gente não consegue classificar cru. É um defeito que a gente só consegue classificar depois que ele foi torrado. Certo. Então, nesse caso em específico, a gente precisa olhar depois que ele fica um grão mais esbranquiçadinho e ele dá uma alteração de sabor no café. E aí é uma alteração ruim. Entendi. Mas, quando a gente compra o café em grão, a gente tem realmente a certeza de que o que a gente está comprando é café. Então, esse é um ponto também que... quero melhorar a compra do meu café. O que eu vou comprar? Eu vou comprar café em grão, porque eu tenho certeza que o que eu estou comprando é isso aí. café. É café. Ótimo. Perfeito. Então, a gente faz a tara aqui do café. Aqui nessa balança, ela tem um cronômetro junto. E aí, conforme a gente for fazer o despejo de água, eu starto esse cronômetro. Por quê? Porque a extração legal ali, num método quadro, é interessante que ela fique na casa de uns 3 minutos. Legal. Então, isso é uma marca aí que a gente
classifica como ideal. Ah, como saber se minha extração tá legal? Ela termina por volta de 3 minutos? Termina, então ela tá legal. Não, ela demora muito. Então engrossa um pouco mais para a água passar mais rápido. Não, ela tá passando muito rápido. Então afina um pouquinho para gerar mais resistência. E você comentou que você foi para esse ambiente porque você viu uma necessidade no mercado, né, de proporcionar essa experiência. Você sente que o jundiaiense aceitou melhor isso? Como que está sendo a experiência na loja? Como que os jundiaienses estão te dando esse retorno? Olha, o mercado de Jundiaí, ele é meio resistente. Tá. Então, agora aqui, falando um pouquinho sobre Jundiaí. Uhum. Ele é um pouco resistente, por quê? Porque a gente tem uma questão que é assim. O jundiaiense enxerga a cafeteria como doceria. E aí, ele, quando vai buscar, ele sempre vai buscar alguma coisa para comer. Tá. Ele não vai buscar um café. Ele vai buscar alguma coisa para comer. Então, a gente teve uma certa dificuldade no início, que foi assim, as pessoas queriam ir lá e pedir um pão de queijo, Ah, certo. queria pedir alguma coisa. Um acompanhamento, Um né? acompanhamento. E como empório, eu me posicionei da seguinte forma. Eu vendo café. E eu não tenho uma operação de cafeteria porque o meu empório ele é pequeno. Então não encaixa ali uma operação de cafeteria. Perfeito. E aí com isso a gente foi aos pouquinhos, né, adaptando tudo e o pessoal foi entendendo isso. Mas quando a gente vê realmente os locais abrindo com a proposta de café, a gente sofre muito porque a gente vê que logo eles estão mudando e saindo do foco do café para uma confeitaria, uma doceria, para adequar ao que o consumidor dele está pedindo. Certo. Então isso, para a gente que trabalha com café, é muito triste. Tá. Hoje o teu business é venda para consumo, não em loco. Para cliente final, Pra né? cliente final. As pessoas que frequentam lá teu espaço, o empório, eles compram café especial, levam para consumo em casa, é isso? Isso, hoje é para esse consumidor, porque assim, é para ele ter essa experiência na casa dele. Tá. Uhum. E assim, essa deficiência de mercado de bons baristas, o que a gente tem se deparado? Com pessoas que aprenderam mais sobre o café e que elas estão indo nesses locais e elas não encontram a mão de obra capacitada, então ela prefere fazer o café na casa dela. Ela mesma fazer Ela o café mesma dela. fazer. Exatamente. Tá. Tenho vários consumidores que chegam lá e falam assim, eu prefiro fazer meu próprio café porque eu não acho um lugar para tomar um café que seja agradável da forma que eu espero. Legal, isso é bom saber. E eu vi também que vocês estão no guia do Jundiaí Empreendedor. Isso também valida, né? Querendo ou não, o jundiaense acaba tendo isso como um selo, né, de confiança na cidade. Isso é bem interessante também. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez no movimento da loja, foi o cadastro, né, no Jundiaí Empreendedora. E, assim, o grande público meu vem da internet. São Sim. pessoas que me encontram na internet e buscam o café especial. Uhum. Então, o mercado do café especial, na verdade, está na internet. Tá na internet. Porque são pessoas que querem aprender, saber mais, ou então já estão no caminho e precisam daquele produto para continuar a sua cultura do café especial. Você vende pelo e-commerce também? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes não sabe comprar. Tá. Ela está aprendendo. Ela está É algo aprendendo. relativamente novo. Né? Não novo a técnica, mas o consumo, né? Nós falamos. Tá virando um hábito Tá virando, agora, né? As pessoas... uma coisa boa que veio as pessoas entenderem a importância também de melhorarem a alimentação. Né? Sim. Então, elas procuram um café com uma qualidade melhor, justamente pensando em melhorar a qualidade de vida delas. Exatamente. Tem muitas pessoas que chegam para mim hoje e falam assim, nossa, porque eu vi na televisão que o café que a gente toma é um café ruim. E eu queria melhorar, eu não queria mais tomar aquele café ruim. Exatamente. Chega esse tipo de demanda lá pra gente também. E assim, uma coisa legal que a gente tem buscado é trazer algum evento pra Jundiaí, Tá. no sentido do café. Ano passado a gente trouxe uma competição pra cá, que foi o Desafio Coar, que era um desafio no método de preparo de café. E aí para as pessoas prepararem café como uma competição. A gente trouxe corpo de jurado, montou ali no Mercadão mesmo. Uhum. E foi bem sucedida, porque assim, a gente organizou isso em menos de um mês. Olha, E deu super certo, a gente conseguiu entregar o resultado que a Coar esperava.
Tanto que dentro do circuito da Coar, a gente virou referência quando eles organizam esse desafio. Então, para a gente, isso foi muito positivo. E agora o próximo provavelmente aconteça em Campinas, porque era o desafio Jundicamp, então abrangia Jundiaí e Campinas. O próximo provavelmente ocorre em Campinas. Entendi. Mas a gente vem buscando alternativas para trazer evento de café para Jundiaí. Por quê? Porque a gente precisa aproximar o consumidor dessa cultura. A gente precisa trazer pessoas para essa cultura. Porque, querendo ou não, o café ele é cultura. Sim. É isso. É isso. Muito E isso boa colocação. é o que a gente está tentando disseminar aqui. Que as pessoas abracem esse movimento cultural, né? E que elas se apropriem disso. Principalmente quando a gente fala dessa parte histórica. Pô, Jundiaí, terra da uva, beleza. A gente teve uma uva, mutação daqui e tal. Mas antes de ser terra da uva, a gente... Era terra do café. Era terra do café, exatamente. Muito bom esse resgate histórico. Tanto que a fazenda foi Importantíssimo. fundada em 1810. Aí a gente tem lá Exatamente. no Jardim Ermida, a gente tem outra fazenda, né? Que a Fazenda Ermida também era do café. Sim, sim. É que a uva depois veio e cresceu e... Mas E era acabou café, levando, tem né? Mas razão. ela começou Mas com café. a nossa importância histórica, a gente tá pro estado de São Paulo, Tanto que havia ferrovia aqui para escoamento da produção, né? a gente é De tão café. forte que era a produção regional, local, né? Realmente é algo bastante... Era algo bastante intenso na época, né? Então, a vocação cultural e histórica é café. E você enxerga essa mudança de comportamento a longo prazo? Pro café especial, Isso. Como barista, você acredita que as pessoas vão começar realmente a mudar o gosto e isso tem chances de crescimento? eu acredito que isso vai ser um núcleo de pessoas. Tipo assim, as pessoas que realmente entenderem e apreciar Uhum. é um movimento que vai acontecer. Mas pessoas que não se abrirem a essa oportunidade vão ser pessoas que não vão aderir a essa cultura. Então, na verdade, a primeira barreira a ser quebrada é a da experiência. É a da né? experiência. A pessoa tem que experimentar. Mas como foi o do vinho e como foi a da cerveja, viu, Maria? Eu tenho certeza que é algo que está em expansão no Brasil, não acho que é diferente na nossa região. Como toda a experiência, né, ela começa com uma resistência, né, pelo desconhecimento, e na medida que vai se popularizando, vai atraindo mais adeptos. Sim. Né? Nós olhávamos com desconfiança para a cerveja artesanal há bem pouco tempo atrás, Sim. não é isso? Quando lançou mesmo, as pessoas falaram, não vou mudar porque negócio esquisito ali, sei lá, o cara mesmo faz, né, meio estranho. E hoje cresceu muito, né, o consumo de cerveja artesanal, o consumo de vinho, né, tem muitos eventos de vinho. Você vai no supermercado, tem ali um especialista em vinho, não é isso? Apresentando ali os tipos de vinho. Hoje tem os mercados de qualidade, as maiores redes, enfim, né, os mercados especializados, tem lá um atendente especializado em só vinho. focado no vinho, né? Exato. E eu acho que o café vai pelo menos no caminho, né? Sim. Tanto que chamou a nossa atenção, Sim. né? Não só pelo Dia do Café, que foi comemorado, né, essa semana, mas porque entendemos que é uma paixão nacional, no que pese o brasileiro não saber ainda consumir o café, né? Mas é algo consumido diariamente no Brasil e que existe muita qualidade, né, a ser apresentada, a ser apreciada. Tem aí um produto totalmente com qualidade, mas que na medida que nós formos tirando essa barreira, né, que as pessoas forem consumindo e apresentando essa experiência, dizendo, olha, café não é aquele negócio lá preto que você toma, não. Né? Café é outra coisa, é muito legal, tem notas, enfim, é uma experiência mesmo, né? Eu acho que vai surgindo aí os adeptos, eu acho que essa cultura vai crescer, viu, Matheus? Eu tenho certeza disso. Ela já vem num movimento de crescimento, Sim, né? Se sim. a gente pegar os dados que a BIC traz, Uhum. de 2021 para 2022, o consumo do café gourmet especial, ele já cresce de uma forma mais significativa do que, por exemplo, o consumo das outras categorias do café. Então, isso é Legal. interessante. As pessoas Tem já estão esse provando, crescimento. né? Elas já estão migrando Isso. pro gourmet. E para migrar do gourmet
para outras especiarias, É, tá é um logo ali, né? passo. É um Eu vou passo. aproveitar aqui e vou mandar um abraço pro meu primo Flávio. Flávio, ele é dono da Umami, ali lá em Vinhedo, né? Uma loja especializada de vinho. E quando eu vou no churrasco lá na casa do Flávio, no final do churrasco ele prepara um café especial. Né? Ele gosta legal. e é especializado em vinho e é né, um degustador do café. Vou falar que, inclusive, Flávio, precisa conhecer o Matheus. Né? Precisa ir lá no Mercadão da Vila Arens. Mercadão, Não, desculpa, da da Ferroviária. Ferroviária. Né? Isso. É que aqui em Jundiaí o Mercadão da Vila Ares fica no Vianello. No Não é Vianello. Mas ele Isso chama mesmo. Mercadão da Vila Ares. E o Mercadão da Ferroviária está ali quase que na Vila Ares, né? Entre Vila Ares e Centro. Né? É, Tá ali na descida ali da Engenheiro Monlevade, não é isso? isso. Engenheiro Monlevade. Então você que é especialista vai lá. Vou levar o Flávio, vou lá com ele para nós Com certeza. degustarmos um café lá na loja. Né, mas para ele também saber que em Jundiaí tem loja especializada, acho que é legal. Isso. Explica um pouco pra gente desse café aqui, Matheus. Então vamos lá. Vamos ver se ele já tá numa temperatura legal aqui, ó. Vamos mostrar aqui, olha. Cadê o... E realmente, quem olha de perto, vê essa mudança da cor, Então, Sim. né? Essa questão da coloração. É. E se você não... Ó, no decanter é mais possível ver isso, né? Isso. Porque a gente Diferença. tem ele fica aqui, um ó, marrom, né? Mais claro. não sei se é possível dar zoom Uhum. aqui, porque a gente tem uma coloração bem mais avermelhada dessa bebida. Sim. Então ela não é tão escura. Mas o que a gente tem aqui? Vamos lá. Lembra que eu falei das notas do leite condensado, o aroma da baunilha. Então, se a gente for pensar, leite condensado, a gente busca o quê? Uma acidez leite, láctea. Então a gente vai ter que pensar no quê? Quando a gente come queijo, toma leite, iogurte, essas coisas, como que fica a sensação da nossa boca? Tá. E aí, quando a gente coloca na boca, procura sentir a doçura do café na língua. E o quanto essa língua vai salivar. Tá. Então, é isso que a gente vai buscar. E aí, depois, a gente vai buscar o quê? O corpo. Então, se o café ele preencher a boca, ele é encorpado. Se o café a gente colocar e ele der aquela escorregada pro fundo da garganta, o corpo dele já é mais baixo. Bom. vamos lá. O que vocês perceberam aí? Eu gostei. Eu confesso que eu esperava que ele fosse um pouco mais amargo. Mas eu gostei dessa sensação que ele dá no paladar, que não deixa ácido. Ele tem uma acidez baixa. Esse café. Isso. Baixa acidez. Eu gostei disso, porque eu esperava uma coisa um pouco mais ácida. Eu gostei exatamente de ser ao contrário. Saliva, Saliva. preenche. Pensa num queijo. É isso. A sensação que fica na língua. Depois, um Danone. Sim. Verdade. E a doçura dele. Aí, em relação ao amargor. Ele tem amargor? Bem Bem de fundo, baixo, bem isso, baixinho. bem- Isso dá para corrigir no tempo de extração. Ele passou um pouquinho do tempo de extração. Por isso ele ficou amargo. Entendi. Esse fundinho tá amargo. Mas é Mas bem leve, é bem mesmo leve. assim é bem leve. É porque geralmente as pessoas têm um preconceito, né, de experimentar justamente porque vai ser muito amargo, vai ser muito ácido. E aqui a gente já vê que isso não acontece, né? Ele tem uma pouca coisa, mas é bem leve, é uma Sim. coisa... E aí a gente tem a xícara de vidro justamente pra gente olhar pra ela e falar assim, nossa, mas a xícara de vidro mostra que o café tá claro, né? Mas não é que ele é claro, ele tem a proporção dele. A gente fez o café numa proporção. Sim, é por isso que eu falo, as pessoas realmente têm um preconceito porque não experimentam. Porque Exatamente. quando você vê e coloca esse café na boca, você vai por terra aquele fato de você achar que ou seria uma coisa fraca, né? Porque Uhum. geralmente quando a gente vê um café mais claro, a gente, isso tá fraco. Não tem nada a ver com isso. Muito Sim. pelo Bem contrário. longe, bem longe. E uma coisa que me chama a atenção também é a temperatura, né, mano? Sim, Não é fervendo, né? Não é daquele café, é um café numa temperatura que você consegue apreciar, né? e te digo mais, se você deixar o café descansar aí um pouquinho e daqui a pouco você tomar, você vai perceber que a sua experiência com ele vai mudar. Tá. Legal. Vai mudar porque conforme a temperatura vai mudando, a sua experiência vai sendo transformada ali ao longo que a bebida se transforma também. Justamente por isso que ele é o melhor amigo para você ler um livro.
né? Você tá ali lendo um livro, o seu café do lado, porque ele pode mudar a temperatura Exato. e ele continua sendo um bom café. Eu tenho o hábito de quando eu vou em cafeterias e tudo, eu deixo sempre um fundinho de xícara para tomar quando fica gelado. Então, assim, a hora que tá para ficar gelado ali, eu ponho na boca e vejo, porque isso traz outras características que muitas vezes quente eu não percebo. Sim, Geralmente, o que sobe bastante quando o café esfria? A acidez. entendi. Então, ali a gente vai realmente perceber a acidez daquele café de uma outra forma, né? E aí isso pode destacar uma acidez positiva ou às vezes trazer uma acidez que não é tão agradável. Uhum. Mas é o que prevalece ali quando ele está gelado. Certo, não. Muito legal mesmo. E esse gosto que você falou, essa encorpada que dá quando a gente, né, engole o café, é o que fica, né? E aí a dele, igual você falou, ele tem a questão do leite condensado e o que mais? Quando a gente engole ele, o que destaca mais? Ó, se você olhar o retrogosto dele, aí a gente fala de prolongação ou não. Uhum. Porque aí a gente começa a caracterizar o quê? O corpo alto, baixo, aveludado ou não, retrogosto prolongado ou não prolongado, que nem é. Esse é um café que ele tem um retrogosto, de certa forma, um pouco prolongado. Porque, ó, a gente terminou, mas o gostinho O dele gosto tá ainda aqui, tá ó. aqui. Isso. Isso. Mas ele tá aqui de uma forma agradável. Sim. Ele não tá aqui daquela forma que incomoda. Perfeito. Aquele café que, putz, meu, tá aqui esse gosto de Você café. queira tomar uma água logo em seguida pra limpar, né? Exatamente. E esse é um café que tranquilamente você consegue tomar ele sem açúcar. Isso Sim. Perfeito. é o Sim. mais importante. Perfeito. Ótimo. Exatamente. Não faz falta nenhuma. É o contrário, né? Isso. Uma coisa que eu acho legal a gente comentar, que você, Edilson, trouxe a questão do dia do café. A gente teve aí dia 14 o Dia Mundial Dia do Mundial Café. do Café. Exatamente. Isso. Essa é uma data que ela não é oficial. Isso, ela muda, eu vi isso. Temos É, outras duas datas. A gente tem duas datas que Isso. são um pouco mais importantes. Uhum. E essa, que é, pra gente, brasileiro, 24 de maio, eu acredito que seja a data mais importante. Ela é instituída pela BIC. Uhum. E o que é legal, ela não é só o Dia Nacional do Café, como também ela é o dia do barista, do profissional. Ah, legal. Então ela tem essa característica e ela marca, assim, teoricamente, o início da colheita. E aí depois a gente vai ter uma outra data em outubro, que aí é o Dia Internacional do Café, que aí a Organização Internacional do Café estabeleceu Tá. essa outra data. Então a gente Uma pode boa- ver que são vários gostos que Né? temos diversas datas Diversas para se datas. comemorar. E várias oportunidades para quem está no Legislativo Municipal, você aí, vereador de Jundiaí, da Usar. região, consegue aqui em Jundiaí aprovar projeto de lei oficializando o Dia do Café, né? E mais do que isso, incluindo na agenda oficial de eventos, né? Sim. Criando eventos do café aqui na cidade de Jundiaí, nas cidades do entorno de Jundiaí também, que é aqui o nosso alcance. Um abraço para todos os vereadores de Jundiaí e região. Mas aqui o Matheus deu uma boa deixa aqui, ó, deu uma boa oportunidade de atuação legislativa, né, Matheus? Essa fica assim, ó. E é de dia graça. 24 de maio. Essa é a deixa. Porque já Certo. está estabelecido pela BIC. Salvo engano, São Paulo já classificou no calendário municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo. Salvo engano, São Paulo já tem isso instituído. E isso ajuda, inclusive, o que você falou na divulgação, Sim. né? Na promover eventos disso, que Sim. faz as pessoas conhecer mais, né? E é justamente disso que essa profissão e que esse tipo de café precisa. Que as Sim. pessoas conheçam e provem, né? E tirem aquele preconceito que já é estipulado. É isso. Olha, quero lhe agradecer, Matheus, mais uma vez. Obrigado por ter vindo, ter compartilhado esse momento aqui conosco, ter dado uma verdadeira aula sobre café, né? Saiu daqui mais experiente, conhecedor aí da bebida, né? E entendendo o que realmente significa um café gourmet, um café especial, mas principalmente um café de qualidade, né? Que café realmente não é aquilo que nós imaginamos ou consumimos aí ao longo dos anos. Deixar aqui mais uma vez também o convite para conhecer lá o teu comércio, né? O teu empório, que é a Vilareza Empório de Café, ali no Mercadão da Ferroviários. Dessa vez acertei, ali no Mercadão da Ferroviários. Importante, vá lá conhecer, você que
que gosta de café, que quer Tem uma conhecer, né? Tem uma experiência, né? experiência com o café, entender o mundo do café, eu acho que vale a pena ir lá. O Matheus é especialista, né? É alguém que tem muita experiência, trouxe aqui uma verdadeira aula para nós. Também agradecer a Mariana Campos, jornalista, aqui a nossa parceira no podcast, né? Aqui também os nossos amigos do canal Ocast, né? Aqui a produção que tem nos ajudado sempre, aqui o 01 e o 02 ali, cada um chama de um nome, né? Chama por um número, mas enfim, Gustavo, Marcelo Feltrin, enfim, toda a equipe aqui do Ocast, né? Sempre muito solícito pela oportunidade, agradecer pela oportunidade, mas de todos os temas que nós trouxemos, realmente é um tema que eu gostei muito. Legal, né? eu acho fico que muito feliz. É um tema que as pessoas têm interesse, eu tinha esse interesse de conhecer, quando a Mariana sugeriu, eu falei, olha, encontre um especialista, e o especialista está aqui. Né? O Matheus, tá aqui, eu vou pegar o nome, Matheus Castro Magalhães, barista, especialista em café, né? E aqui da cidade de Jundiaí, o que é melhor, né? Aqui da nossa terra querida. Muito obrigado, eu fico super feliz. Eu trouxe para vocês aqui um pacotinho de café em forma de agradecimento. Esse daqui é de uma outra marca nossa, a Oru. Esse daqui, diferente da Griffin, esse daqui a gente escolhe na fazenda o grão verde. E aí a gente torra com um parceiro. Então aqui a gente Vocês tem têm todo o processo nesse um daí. processo um pouco mais profundo que o da Griffin. E aí eu trouxe para vocês Obrigado. poderem preparar depois, Legal. degustarem mais um. Obrigado. Matheus, além da Vilarias, o cliente consegue comprar em outros? Vocês distribuem? Ou é uma venda exclusiva ali da Vilarias? Por enquanto tá na Vilarês, mas a Oru a gente tem a possibilidade de estar disponibilizando em outros comércios. Então, se alguém tiver interesse em Sim. comercializar o café especial da Oru, que é um café que a gente selecionou, ele vem da fazenda Morada da Prata, que era uma fazenda de ligação histórica com Santos Dumont, era da família do Santos Dumont, que é do 14 Bis. Então, é um café que a gente também, além de gostar muito da parte do sensorial, da bebida, tudo, a parte histórica dessa fazenda ela é incrível. E aí, esse café, a gente tem realmente essa proposta de estar colocando ele em outros pontos, além do nosso empório. Legal, Muito então, bom. ótimo. Então tem uma oportunidade aí. E olha, a Mariana gostou tanto que já puxou o pacote. Já puxou pra pra ela, né? ela, Já né? eu trouxe aqui, E já né? tomou conta, Que eu eu não posso falar garanti. nada porque a mulher tem preferência. Né? Mas já encostou o cafezinho Você já ali, ó, sabe não quem vai? vai fazer o café para você. É isso. Vamos lá, Mari. Vamos lá. Então é isso. Obrigada pela participação. Foi realmente uma aula. Eu já estou louca para comprar esse moedor. Entendeu? Que eu achei uma coisa terapêutica. Além do mais, é um charme, né? É lindo. E esse particularmente, Olha, ele já colocando impedimento no eu moedor. vou dizer para você que você vai ter que esperar. Porque Olha. o governo decidiu taxar o AliExpress. Oh, meu Deus Vai do ter céu. verdade. Você tinha que lembrar Não, mas dessa. parece que estão resolvendo. Uma irresponsabilidade, mas enfim. Estão resolvendo, né? Tem coisa que não faz. Mas vale a pena. É isso. Vamos torcer para resolver isso logo, porque realmente é um Amém. charme. Mas muito obrigada, viu, Matheus? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E posso deixar um merchanzinho? Deve. Sigam a página nossa no Instagram, @vilareza_café. Fiquem por dentro das novidades nossas. E eventos de degustação a gente tem tentado deixar aí com uma frequência mensal. E também a gente tem buscado aí parceiros para desenvolver outros eventos aqui no município de Jundiaí, porque o nosso intuito é disseminar essa cultura do café especial. Então, se você tem interesse no café especial, procure a gente no Vilarez_café no Instagram. É isso Ótimo. aí. Abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Estaremos juntos na próxima semana. Até. Abraço. Muito obrigado.